Olá, meus alunos. Vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos de conservação da quantidade de movimento, situação que ocorre quando a somatória das forças externas num sistema é nulo. Estamos na apostila 6, aula 91 e 92, conservação da quantidade de movimento, página 82. Quantidade de movimento, sabemos que quantidade de movimento, como verificamos na aula anterior, vem do produto da massa vezes a velocidade. A unidade de medida da quantidade de movimento, quilograma metro por segundo. A quantidade de movimento é a grandeza vetorial, que possui módulo, direção e sentido. Impulso de uma força constante é obtido pela multiplicação da força vezes o intervalo de tempo. Quando essa força não é constante, conseguimos obter o nosso impulso através do cálculo da área do gráfico. Nós temos que, no teorema, a unidade de medida do impulso no SI, ou por segundo, o teorema do impulso nos informa que, se um sistema teve variação da quantidade de movimento, essa variação da quantidade de movimento é devido ao impulso. Então, o teorema do impulso nos informa que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Agora, sempre que um sistema é considerado isolado, ou seja, então, em um sistema isolado, a variação da quantidade em movimento, a variação da quantidade de movimento é nula, ou seja, a quantidade de movimento do sistema se conserva. Então, o sistema isolado é aquele cuja somatória das forças externas é nulo. E quando eu tenho um sistema isolado, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, ou seja, não teve variação de quantidade de movimento. Exercício número 1. Uma peça de artilharia está disposta horizontalmente no chão perfeitamente liso, conforme a figura abaixo. A peça de massa M, 1000 kg, é preparada com um projétil de 10 kg e após a explosão no tubo, a velocidade de saída da bala é 300 metros por segundo. Determine o valor da velocidade de recuo do canhão. Então, a bala vai para a direita e o canhão vai para a esquerda. Temos que determinar esse canhão. Primeiro, vamos adotar a convenção de sinais. A direita eu vou considerar positivo. Então, a velocidade da bala mais 300 metros por segundo, velocidade de recuo menos alguma coisa. Esse sistema é isolado, então a variação da quantidade de movimento não existe. Então, eu posso falar que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. No meu sistema constituído de canhão mais bala, quem é a quantidade de movimento inicial? Massa do canhão mais massa da bala vezes velocidade. Só que inicialmente a velocidade é nula. Então, 0 vezes qualquer massa vai dar 0. Depois da explosão, a quantidade de movimento do sistema é a quantidade de movimento da bala mais quantidade de movimento do canhão. Quantidade de movimento da bala, massa da bala vezes velocidade da bala, do canhão, massa do canhão vezes velocidade do canhão. Então, aqui que nós vamos substituir, sabemos, então, massa da bala 10 kg, velocidade 300 metros por segundo, mais 1000, que é a massa do canhão, vezes a velocidade do canhão, que eu quero determinar. Lembramos que essa velocidade do canhão vai ser negativa, então eu pego 3.000, 10 vezes 300, 3.000, mais 3.000 passou para o outro lado, menos 3.000. Aí ficou 1000 vezes velocidade do canhão é igual a menos 3.000. Esse 1000 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 3.000 dividido por 1000 vai dar 3. Então, vai ficar menos 3 metros por segundo. É a velocidade de recuo do nosso canhão. Exercício 5. Determine o raio da pista em forma circular, feita no carro de massa 3M. Inicialmente em repouso, energia cinética nula. Energia cinética determinamos massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Sabendo-se que uma bola de massa M, quando abandonada em A, se é abandonada, velocidade inicial 0. Deixa o carro no ponto C com velocidade de 6 metros por segundo. Dado, despreze os atritos e adote G igual a 10 metros por segundo quadrado.
Se é para desprezar o atrito, logo o nosso sistema é conservativo. Então a energia mecânica a energia mecânica se conserva, não tem força externa, então a nossa quantidade de movimento também se conserva. Então, vamos fazer lá. Então, a gente tem que determinar... Até me perdi. Determinar o raio, logo no início. Então, eu sei que a variação da energia mecânica é nula, variação da quantidade de movimento também é nula. Então, o que é a quantidade de movimento inicial? É a massa da nossa bolinha vezes a velocidade dela. A massa do meu carro vezes a velocidade, mas todo mundo parado. Então, a quantidade de movimento inicial é zero. E a quantidade de movimento final? Massa da minha bolinha vezes a velocidade dela, mais massa do meu carrinho vezes a velocidade dela. Mas qual é a massa do carrinho? 3m. No lugar do m do carrinho, eu coloco 3m vezes V'. Considerei como sistema de convenção. Para a direita é positivo, opa, mas o meu V é para a esquerda. Então, esse V é negativo. O V que eu substituirei aqui é negativo. Se eu pegar M vezes menos 6V, passa para o outro lado, vira mais 6V. M vezes, desculpa, vai ficar mais 6V. Então, esse menos 6M passa para o outro lado, 6M. M de um lado, M do outro, corta. Esse 3 que está multiplicando passa a dividir. Então, V' é igual ao meu V, que é 6 dividido por 3. O meu V' é 2 metros por segundo positivo. Ou seja, a bolinha se desloca para a esquerda e o carrinho vai se deslocar para a direita. Bom, só que não determinamos a velocidade do carrinho, mas o objetivo não é determinar a velocidade do carrinho, mas sim o raio da pista. Bom, utilizei a conservação da quantidade de movimento. Me resta utilizar agora a conservação da energia mecânica, ou seja, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. Quem que é energia mecânica? Energia cinética mais energia potencial. Então, inicialmente, nesse momento que é a bolinha abandonada aqui, quem é energia mecânica? Energia potencial da bolinha, mais energia potencial do carrinho, mais energia cinética da bolinha, mais energia cinética do carrinho, mas todos estão parados, então energia cinética nula inicial, tá bom? Quem que é energia potencial? A energia potencial é mgh e esse H depende do referencial adotado. Então, meu referencial vai ser uma linha aqui, um plano horizontal de referência que passa pelo ponto C. Então, quando eu estiver calculando a energia potencial gravitacional da bolinha, quando ela está no ponto A, mg vezes h, que é meu h, essa altura que vale R, para a bolinha. E para o meu carrinho, tem energia potencial gravitacional? Tem. Só que agora começa a confusão, tá bom? Se complica um pouquinho, por quê? Essa figura tem um centro de massa. Primeiro, a gente tinha que determinar o centro de massa. Depois que eu determinei o centro de massa, eu vou calcular a minha energia potencial gravitacional em relação ao centro de massa. Mas onde está esse centro de massa? Não sei, tá bom? E não é fácil de determinar o centro de massa, porque essa figura não tem simetria, tá bom? No entanto, sabemos que o centro de massa do carrinho na posição A e do carrinho quando a bolinha estiver na posição B não muda. Então, minha energia potencial gravitacional do carrinho, independente do referencial no momento inicial em A e no momento final em C, é o mesmo. Então, vou ter uma energia potencial do carrinho antes de alguma coisa e no final igual, elas vão se cancelar. Por isso, não me importa a energia potencial do carrinho. Então, eu desprezo, só considero a energia potencial gravitacional da minha bolinha e a energia cinética vai ser nula. Então, nós temos a energia potencial da bolinha no ponto A, mgr, o nosso H vale R, mais energia cinética, todo mundo está em repouso, é zero. Energia mecânica final, vai ser a nossa energia potencial, só que quando a bolinha estiver aqui no ponto C, a nossa referência é o ponto C, então não existe energia potencial gravitacional para a nossa bolinha. Lembrando que a energia potencial do carrinho foi mencionado que nós vamos cancelar, porque vai ter uma energia potencial do carrinho do lado esquerdo e do lado direito e iguais se cancelam. Sobrou o quê? A energia cinética
da bolinha e do carrinho nesta posição. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, m da bolinha, v ao quadrado, v da bolinha ao quadrado, dividido por 2, mais massa do carrinho, que é 3m, vezes a velocidade do carrinho ao quadrado. Aqui não me importa o sinal da velocidade, porque vai ser ao quadrado, sempre vai dar positivo, dividido por 2. Ó, o m aqui, a gente elimina com m, tá bom? Então, ficou GR igual v ao quadrado dividido por 2, mais 3l ao quadrado dividido por 2. Vamos fazer a continha aqui. V vale quanto? 6. 6 ao quadrado, 36. 36 dividido por 2 dá 18. Guarda aí, 18. V' vale 2. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 mais 18 vai dar 24. Esse G que vale 10, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 24 dividido por 10 dá 2,4 metros. Exercício 6. Uma granada lançada com velocidade de 100 metros por segundo a 60 graus em relação ao piso horizontal. E no ponto mais alto, lembrando que o ponto mais alto eu destaco porque não sobe mais, não significa que não tem velocidade na vertical, apenas velocidade na horizontal. O artefato é detonado, dividindo-se em 2 fragmentos iguais. Uma das partes cai verticalmente com velocidade nula. Então, dividiu-se em 2. Depois da explosão, eu tenho 2 partes. Uma tem velocidade nula, não representei o vetor de velocidade, e o outro tem velocidade v. Uma das partes cai verticalmente com velocidade nula, enquanto a outra possui velocidade v. Então, primeiramente, determine v. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, o meu sistema é ausente de forças externas, é um sistema isolado, então eu posso utilizar a quantidade de movimento inicial, ou seja, a variação de quantidade de movimento é nula, tá bom? Mas, primeiramente, temos o quê? Quem que é a minha velocidade na direção horizontal? Por que eu estou calculando já essa velocidade horizontal? Porque eu sei que lá em cima, antes dessa granada explodir, ela vai ter só velocidade na horizontal. Então, olhei meu triângulo aqui, a velocidade de 100 metros por segundo, 60 graus em relação à minha horizontal. Como eu determino essa componente horizontal do vetor velocidade? Vai ser V cosseno de θ. E o θ aqui vai ser 60 graus, foi dado. Cosseno de 60 é meio, 100 vezes meio. A minha velocidade na horizontal, que eu chamei de VI, vale 50 metros por segundo. Então, eu sei que antes da explosão, a quantidade de movimento é igual à quantidade de movimento após a explosão. Quantidade de movimento antes da explosão é só a massa vezes o meu VI. VI, minha velocidade na horizontal, lembrando que no ponto mais alto não tem velocidade na vertical. Então, ficou massa vezes VI, que é igual. Depois da explosão, eu tenho 2 pedaços e um com velocidade nula. Esse que tem velocidade nula, a quantidade de movimento depende da massa e da velocidade. Se a velocidade é nula, logo não existe quantidade de movimento para essa parte da granada. Inicialmente, logo após a explosão, depois isso daqui começa a descer. Então, inicialmente, após a explosão, a quantidade de movimento dessa parte é nula e lá de cima não. Quem que é a massa dele é o m dividido por 2 e ele tem velocidade v, é o que vamos determinar. Então, m de um lado, m do outro, eu corto. Esse 2 que está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando 2 vezes vi. Opa! VI é 50, VI vai ser 100 metros por segundo. Lembrando que aqui nós temos grandezas inversamente proporcional à massa e à velocidade. Então, o que aconteceu? Se a massa foi dividida por 2, a minha velocidade tem que ser multiplicada por 2. Então, eu tinha velocidade de 50, agora eu tenho velocidade de 100 metros por segundo. Velocidade é uma grandeza vetorial, precisa de direção e sentido para estar devidamente expressa. A minha direção horizontal e o sentido para a direita, o mesmo VI. Item B. Determine a razão das energias mecânicas do sistema antes e depois da explosão. Então, a energia mecânica antes dividido pela energia mecânica depois vai ser. Vamos considerar o referencial plano horizontal de referência. Aqui, ó,
sobre o nosso VI, tá bom? Momentos antes e momentos antes da explosão e momento bem próximo depois da explosão, a altura praticamente não muda, então eu vou considerar a variação da energia potencial nula. Então, o que eu tenho, a energia potencial antes da explosão vai ser igual à energia potencial depois da explosão. O referencial, estou considerando que praticamente não teve variação de altura aqui. Então, a nossa energia mecânica antes da explosão vai ser só energia cinética e depois da explosão vai ser só energia cinética também. Quem que é energia cinética? Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa tem a granada inteira, a massa m. Velocidade antes da explosão é VI ao quadrado dividido por 2. Depois da explosão, o que eu tenho? Quem tem velocidade é só metade da granada, então metade da granada vezes V ao quadrado dividido por 2. Vamos lá cortar? M em cima corta com M embaixo. 2 embaixo corta com 2 em cima. Então, energia mecânica antes dividido pela energia mecânica depois é o VI ao quadrado, 50 ao quadrado, dividido por V2 ao quadrado, V ao quadrado, que é 100 ao quadrado, dividido por 2. 100 ao quadrado, 100 vezes 100, 50 ao quadrado, 50 vezes 50. 100 vezes 100 dividido por 2, eu vou fazer um 100, 100 dividido por 2 vai dar 50. 50 em cima e 50 embaixo eu cortei. Então, só ficou 50 em cima sobre 100 mais 50 dividido por 100 vai dar 1 sobre 2. Então, a razão da energia mecânica do sistema antes da explosão e depois da explosão, ali 1 sobre 2. Pessoal, encerramos essa aula 91, 92. Ainda restam alguns exercícios para ser resolvidos. Podemos resolver na nossa videoconferência. Até lá, um grande abraço.